From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Vamos continuar com a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 10. E desta feita nós vamos meditar dos versos 16 até o verso 29. E, meus irmãos, se você deseja ouvir as outras programações, você pode acessar através do nosso canal no YouTube todas as programações para que você acompanhe esta história e aprendizado que pode ser aplicado nas nossas vidas diárias. Então você pode acessar a nossa playlist de Êxodo e ver desde o começo desta meditação. Então aqui no verso 16 de Êxodo 10, diz assim: Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença do Senhor e orou. Faraó, mais uma vez, depois de passar pelo aperto desta praga que havia caído, que foram as pragas dos gafanhotos, ele pede para que Arão e Moisés orem a favor dele. Há pessoas que durante situações difíceis que atravessam, elas buscam ajudas de outras pessoas em oração, pedem oração, porém elas mesmas não têm a intenção de orar, ou de acertar a sua vida com Deus, ou de fazer as coisas da maneira correta. Este é um outro comportamento que nós observamos aqui também com Faraó. Faraó tinha este comportamento. Cada vez que vinha uma praga, cada vez que ele era assolado por alguma coisa, quando eu digo ele e a sua nação, os seus oficiais, os seus magos e mágicos ali, ele então pedia a oração. Ele chamava Moisés e Arão e pedia para que orasse por ele. Porém, ele mesmo não queria orar, ele mesmo não queria se arrepender, ele mesmo não queria reconhecer a sabedoria de Deus para ele. E muitas pessoas agem da mesma forma. E aí, meus irmãos, com isto elas demonstram que não têm o verdadeiro amor de Deus e que nem querem a comunhão com o Senhor. Faraó, ele só desejava somente que a morte fosse afastada dele, e não o pecado. Ele queria que apenas aquela circunstância difícil saísse dele, mas ele não queria deixar o pecado. Ele não desejava se livrar das coisas erradas, ele desejava se livrar das pragas dos gafanhotos, mas não da praga de possuir um coração duro, porque mais perigoso do que aquela praga que estava assolando ele, que era a praga dos gafanhotos, é a praga de um coração duro, endurecido contra Deus. E no verso 19 diz assim: Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no mar. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito.
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Aqui está a bondade de Deus para levar uma pessoa ao arrependimento. Faraó ele retornou mais uma vez à sua decisão de não deixar o povo partir. Há aqueles que às vezes eles têm as suas próprias convicções, suas próprias ideias, e que por um momento eles podem ceder quando passam por certa circunstância, mas na verdade eles estão entregues aos seus próprios desejos, os desejos do seu coração. Mas nem as emoções do medo e preocupação, ou as faculdades racionais, mudariam o coração de Faraó. Seu coração ele estava endurecido, irmãos, contra Deus. Ele não ia se render. Agora ele se tornaria escravo da sua teimosia. E essa teimosia levaria ele a um final triste. Quando a pessoa é teimosa em relação às coisas de Deus, ela vai ser levada a um fim. E esse fim é triste. O tempo que Deus dá é para arrependimento. Muitos perguntam, mas por que Deus já não assoprou logo e tirou esse faraó do poder, já destruiu tudo, tirou o povo da terra do Egito? Eu poderia até ter dado a terra do Egito para aquele povo. Isso ficou para exemplo nosso. Qual exemplo? Que Deus é longânimo. Ele manda o seu profeta, ele manda a sua mensagem. Isto mostra a longanimidade de Deus, querendo que todos se arrependam. Lá no final, no dia do juízo, ninguém vai poder ficar inexcusável e dizer assim, eu não fui alertado, eu não tive tempo, ninguém me falou a respeito disto. Porque a longanimidade de Deus, ela faz com que todos possam reconhecer que Deus é real, reconhecer a sua mensagem, reconhecer o seu profeta, mas muitos rejeitam, deixam isso de lado, e aí tem um final triste, como nós vamos ver depois a partir do capítulo 11 até o capítulo 15 de Êxodo, como foi triste a última praga que caiu sobre o Egito. Mas continuemos aqui. Verso 21, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado, e as crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco, nenhuma unha de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. Mais uma vez, vem uma praga, mas esta praga, ela não veio com aviso. Se você observar, algumas pragas, Deus mandava Moisés e Arão se apresentar diante de Faraó e anunciar aquela praga. Outras não era assim. Simplesmente aquela praga caía sobre a terra. E foi o que aconteceu agora com a praga da escuridão. Ela caiu sobre a terra do Egito, porém os filhos de Israel estavam separados. Olha Deus fazendo separação. Deus sempre faz uma separação total entre aqueles que são os seus escolhidos, os seus eleitos, daqueles que não são. Porque o eleito, o escolhido, ele sempre ouve a mensagem de Deus,
e responde de uma forma positiva a esta mensagem. Isto é, ele aceita, ele obedece, ele se atenta à mensagem que está sendo enviada. Porém, aqueles que rejeitam, eles ficam em uma escuridão espiritual. E é justamente isso, meus irmãos, que estes versículos mostram para nós. Eles estavam aqui em uma escuridão espiritual. E observem que esta escuridão espiritual, ela vem antes da última praga. Lá no capítulo 11 do livro de Êxodo, nós vamos meditar mais adiante que é anunciada a última praga que vai cair sobre o Egito. Porém, antes desta última praga cair, vem esta praga que é a praga da escuridão, mostrando que eles estavam em uma escuridão espiritual, onde eles não podiam enxergar a consequência da sua teimosia, do seu coração endurecido e das suas maneiras contra Deus. É uma ilusão achar que pode lutar contra Deus. É uma ilusão achar que Deus não existe, que esse negócio de religião é bobeira, que essa conversa de Deus não tem nada a ver. Se você pensa assim, que me escuta nesta hora, eu sinto te informar que você se enquadra justamente com aqueles que estão em escuridão espiritual, que não podem enxergar claramente o que Deus está mostrando. E é justamente isso que se passa aqui agora com o faraó. Ele estava em uma escuridão espiritual. E ele tenta negociar de novo, né? Nós vemos aqui nos versos, a partir do verso 23, a gente vê que tinha claridade do lado ali dos filhos de Israel. E no verso 24, Faraó ele tenta fazer um acordo. Mais uma vez, Faraó tenta negociar. Irmãos, não adianta. Tem que vir de acordo com os requisitos de Deus. Não adianta você querer colocar a sua maneira, enquadrar Deus na sua maneira. Não. Os requisitos vêm de Deus. Se você não se enquadrar nos requisitos de Deus, você está fora. E Faraó aqui, ele queria colocar uma forma em Deus. Vocês podem ir lá, vocês podem adorar, mas os animais de vocês vai ficar, viu? O rebanho de vocês não vai ir, tá bom? Fique somente os rebanhos, o gado. E as crianças que eu tinha dito que não era para ir, pode ir também, as mulheres, mas o gado fica. Ele queria estabelecer os critérios, a maneira, mas não funciona assim com Deus. E a resposta de Moisés foi bem clara: tem que ir, não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nada, de maneira alguma, tudo vai conosco, não tem jeito. E aí continua no verso 27, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-lo ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Meus irmãos, isto aqui, Faraó estava, na verdade, tentando ameaçar o servo de Deus. Mas essas ameaças não iam dar em nada. Tem a profecia verdadeira e tem a profecia falsa. Tem o servo verdadeiro de Deus e tem o servo falso de Deus. Se nós olharmos na história de Israel mais adiante, nós vemos Davi e Golias. Davi, um simples homem, um pequeno moço, na verdade, nem homem ainda, um pequeno moço, ruivo, diz a palavra de Deus, para enfrentar um gigante treinado, com muita técnica de guerra, com armadura, e Davi vai ali com a sua funda, 5 pedras, para derrotar aquele gigante. Parecia algo improvável de acontecer. Mas Deus vai contra a sabedoria humana sempre. E naquele embate, nós podemos ver que o gigante Golias ficava gritando: vem, quem vai me enfrentar? Quem vai me derrotar? E quando ele viu aquele pequeno menino vindo, ele começou a profetizar. Ele começou a dizer que ele ia cortar a cabeça dele, que as aves do céu iam comer, que ele ia colocar a cabeça de Davi numa lança, ia levantar para o alto.
Ele estava ameaçando, é isso que o diabo gosta de fazer. Ele gosta de ameaçar, ele gosta de mostrar que ele é mais forte, então ele se apresenta mais forte, mais equipado, mais preparado. Ele mostra que realmente ele está sob o domínio da circunstância. E se você estiver em trevas espirituais, se os seus olhos estiverem escurecidos, você só vai conseguir ver aquilo que ele te mostra. E o que Davi estava vendo? Estava vendo um gigante na frente dele. O que aquele exército estava vendo? Um gigante. Mas o exército de Israel só podia ver o gigante na frente deles. Porém, Davi viu além do gigante, porque Davi não estava com os seus olhos encobertos. Ele estava com os seus olhos revelados. E pela revelação ele pôde ver que ele venceria. Porque ele estava com o Deus verdadeiro. Ele estava com o Deus real. Então, quando você tem os seus olhos escurecidos, você apenas consegue ver a circunstância que Satanás apresenta para você. Mas quando você tem os olhos revelados, então você vê que tudo é possível àquele que crê, e que maior é o que está com você do que o que está no mundo. Isto é maravilhoso. E meus amados irmãos, então nós vemos Faraó tentando mais uma vez aí fazer a sua negociação, mas não consegue. E a palavra de Deus, ela nos mostra a importância e a necessidade de nos arrependermos. Tudo isso que estava acontecendo aqui era levando Faraó a se arrepender. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para nós alcançarmos a salvação, nós precisamos reconhecer o nosso pecado, sentir pesar pelos nossos erros. Precisamos mudar de direção, nos voltar para Deus. O arrependimento não é só sentir um remorso. Estou sentindo um remorso, estou sentindo uma coisa ruim. Não. O arrependimento é mais uma mudança de coração. É uma renúncia do pecado, da incredulidade. O que nós devemos compreender é a importância do arrependimento para que nós possamos abandonar a nossa vida pecaminosa. Não adianta você falar que se arrependeu e não mudar o alvo, e não mudar de direção. Nós devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, oferecendo a salvação para nós. A fé em Jesus não é apenas um sentimento, um conhecimento intelectual, mas é uma entrega completa da nossa confiança, da nossa esperança nele. A fé em Jesus Cristo nos permite ter o perdão, ter a vida eterna. Devemos nos colocar diante do altar e dizer: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, ó Pai, e agora eu quero que o Senhor me dirija. E o profeta de Deus, para esta era, na mensagem A Invasão dos Estados Unidos, ele diz assim: como pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus deixar de gritar e repreender o pecado de todo lado? Quando eles veem aqueles pregadores mornos, fascinadores e educadores, e assim por diante desse jeito, deixando as pessoas irem para o inferno aos milhões, sobre engano de uma teologia, de uma religião falsa. Muitas vezes até mesmo o povo da santidade. Eu não estou falando tanto sobre os metodistas, batistas e coisas assim. Eles têm isto também, porém está bem na categoria dos pentecostais. Oh, que coisa! E qualquer homem que alguma vez tenha sido tocado, pelo menos um pouquinho, pelo Espírito de Deus, sabe que estas coisas, as quais são chamadas de cristianismo hoje, não estão certas. Você não pode amar o mundo ou as coisas do mundo. Se você ama, o amor de Deus não está em você. Assim diz a Bíblia. Que Deus possa, mais uma vez, nos abençoar e que você possa levar isto no seu coração, de trazer Deus a um arrependimento sincero, a você ir até Deus em um arrependimento sincero, honesto, humilde,
para que então você não tenha o seu coração endurecido e pela sua teimosia você não tenha um triste fim. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.